dia, novamente aqui para falar um pouquinho sobre espiritualidade, verdades, apologética e sobre o tema do sistema religioso que tem me trazido muitas audiências aqui, pessoas que gostam e pessoas que odeiam, pessoas que xingam, pessoas que elogiam. Eu estou aqui pronto para isso, você se coloca aqui a cara para bater. Eu tenho falado e essa semana chegou vários comentários no meu site, na rede social, quando eu posto no YouTube, e falando, por exemplo, onde você se reúne. A gente não se reúne. Quem não faz parte do sistema não se reúne em igreja, templo, acabou essa fase. Ela não existe mais. Mas então você se reúne com pessoas na casa e se crescer não vai formar uma igreja, a gente não se reúne. A gente fala pela internet, se a gente vai numa cidade tem um pessoal que não faz parte do sistema sentado na praça lendo a Bíblia, alguém que canta, não tem essa coisa que tem o sistema. Nós estamos tão acostumados com o sistema que tem que ter aquela ordem, como o Wesley gostava que tivesse, né? E que não resolveu nada. Então, essa é a resposta. Outro me disse o seguinte, em Hebreus, que fala que não deixeis as vossas congregações como é costume de alguns. Primeiro, que não está falando que está congregação igreja. Congregação de juntamento de pessoas, num bate-papo. Isso era feito nas casas, nas praças, onde eles estavam, porque não tinha sistema nessa época. Então, não se trata de deixar a congregação. Outro me disse sobre mágoa. Você, então, estava magoado e tal. Eu falei, não. O sistema eu deixei, não tinha mágoa de ninguém. Eu era o pastor da igreja. Houve uma situação familiar que eu achei melhor parar com tudo, mas eu continuei no sistema. O sistema mesmo faz 1 ano, 2 anos no máximo, que eu comecei a entender. Primeiro você tem que entender o sistema. Você não sai da sua igreja e vai para o sistema, não tem essa. Você tem que conhecer por quê. E as perguntas depois que você sai do sistema, não tem quem comande você não está sob a autoridade de ninguém, você está debaixo da ordem de Jesus, né? Jesus e os evangelhos todos. Eu sou o templo, eu sou a igreja. Então, Jesus não fundou igreja nenhuma, então essas perguntas vai mexendo na nossa mente, é verdade mesmo. Nosso sistema ensinou dessa maneira. O sistema começou a colocar comando sobre a sua vida. Pastor, diácono, presbítero, o líder de célula, o líder da comunidade, líder da juventude. E você tem que entrar naquele sistema. E cada igreja tem o seu sistema. Eu me lembro aqui de uma situação que eu vivi no sistema, mas vivi de boa. A igreja que eu era da comunidade Nova Vida, a Igreja Nova Vida do Rio de Janeiro, é uma igreja excelente. O sistema, na época eu entendia que não era sistema, que era uma igreja maravilhosa. Todos os pastores, bispos e tudo mais. Mas eu me lembro de uma reunião do sistema. O sistema tem muitas reuniões para isso, reunião para aquilo, porque tem que fortalecer. O sistema tem que estar sistematizando sempre. E eu fui numa reunião no Rio de Janeiro, que daqui lá é 500 quilômetros, uma reunião gostosa, piscina, almoço, jantar, você paga uma taxa, faz parte do sistema. E de repente 4 bispos vieram falar comigo. Eu me lembro do bispo Birajara, bispo Pedro e mais 2 bispos lá, que eu não estou lembrado do nome agora. O bispo Márcio. Vamos conversar com você, eles chamavam de pastor Godoy. Então, pastor Godoy, nós temos tido dificuldade com você aqui na Nova Vida. Eu falei, mas eu pequei alguma coisa, um erro que estou cometendo? Não, a gente, e porque eu era muito convidado para pregar no Rio, gerou um ciúmes nisso. E também eu não fazia parte da doutrina que eles queriam que eu fizesse. Eu tinha a minha maneira de pensar, doutrinariamente, embora eu estivesse lá há muitos anos, eu não concordava. Eu sou da época do bispo Roberto Macalister, que eu aprendi que é para viver no reino de Deus. Um homem sensacional, que chegou a desistir do sistema. Entregou o CNPJ para todo mundo e aí nasceram as novas vidas por aí.
E aí falaram isso para mim, eu falei, mas então eu vou dizer o que para minha congregação? Que eu fui convidado a sair porque eu sou um cara inteligente, tenho várias formações e eu atrapalho, como vocês disseram, nossa igreja sofreu várias divisões e a gente não quer passar por isso novamente. Esse é o sistema. Isso faz tempo, eu não estava entrando, eu estava dentro do sistema, então eu não enxergava. Aí me botaram, eu fiquei culpado, fiquei magoado, fiquei depressivo, voltei do Rio triste, chorando. Falei, poxa, onde que eu errei? Eu sempre dei o dízimo, sempre colaborei, sempre dei oferta. Eu era convidado para pregar em mais de 100 igrejas no Rio de Janeiro. Cada vez que descia, eu nem voltava, eu ficava lá para pregar. Dava curso sobre dependência em drogas, tentava ajudar. Mas hoje eu entendo, sem mágoa, sem nada. Inclusive conversei há pouco tempo atrás com o bispo Roberto McAllister, o Walter McAllister, mas não sei se ele reconheceu o erro que ele teve. Porque quem está no sistema não erra. Quem está no sistema, se erra, não reconhece o erro. Sempre o errado é o outro. Mas hoje, eu acho que a igreja me fez um favor. Essa igreja templo fez um favor. Senão eu estaria no sistema até hoje. Então eu não carrego mágoa. Não carrego mágoa, eu sou amigo da minha ex-esposa, meus filhos me amam. Então eu estou no sistema por convicção de que esta igreja que está aí não é a igreja do Senhor Jesus. Jamais. Ele não tem uma igreja na face da terra. Nenhuma. Mas aquela congregacional, batista. Não, nenhuma. Tanto é que, se você quer saber, pesquisa sobre igreja na Nova Zelândia. O povo de lá virou agnóstico e ateu. Porque não acredita na igreja sistema. Não pregaram o Cristo verdadeiro. A apostasia, essa igreja que está hoje aqui, ela vive na apostasia. Ela é apóstata. A igreja é templo, que estou falando, instituição, estrutura. Nova Zelândia hoje estão buscando missionários para pregar o evangelho para Nova Zelândia. Mas escute o que eles dizem. Eles não acreditam nessa igreja. Sabe? O Gandhi falava isso, eu não acredito no cristianismo que vocês exercem, mas acredito no Cristo. Então essa igreja, ela tem movimento. Cada denominação tem a cara da denominação, tem o jeito. Você desconfigura com a sua família. Você tem tempo para o sistema. Você está é como se fosse uma ditadura. Você está impregnado com o sistema. Claro, você vai falar a linguagem de Deus, vai falar de Jesus, vai falar do Espírito Santo, vai falar de unção. Mas quem não está no sistema, observa que não tem nada disso. Existem uns ensaios. Agora mesmo ouvindo um pastor da Universal falando que os pastores, depois dos cultos, iam para os cabarés da África do Sul. Cada pastor tinha o melhor carro possível. E quando casava, quem comprava os móveis não era a esposa. Era aquilo que ele... Você pode procurar no Google aí, você vai encontrar pastores que deixaram o sistema. E alguns entram no sistema que ele mesmo cria, porque ele aprendeu o sistema. Então você nunca sai. Então a igreja X, por exemplo, a Nova Vida tem o sistema dela. Se não cresce, porque está vivendo o sistema errado, porque dá para crescer com um sistema bem organizado. Hoje nós temos a era da igreja coaching, da igreja preta, igreja cinza, né? É tudo marketing. A Valadão, a Ana Paula, fala a respeito disso. São hipnoses, eu sou hipnólogo. É hipnose exercida na igreja com a música. Quando o pastor termina de pregar, já vai os músicos lá atrás, já começa a tocar para dar uma silhueta melhor na pregação. Ou seja, tudo faz parte do sistema. Só que a igreja acabou. Quer dizer, ela nem começou. Ela já iniciou a apóstata. Não sou eu que falo. Você pode procurar, por exemplo, a W. Tozer fala sobre isso, Max Weber, que é sociólogo, fala sobre isso, Durkheim, que fala sobre isso também. Você vai procurar Bonhoeffer, que é teólogo, grandes pastores que falam isso há 100 anos atrás.
A igreja hoje de Jesus está dentro de você. Você é a igreja. Você é o templo. Você não precisa congregar, você precisa viver o cristianismo. E essas igrejas dos movimentos, do sistema religioso, não vivem o cristianismo. Eles falam da Bíblia, falam de Jesus, colocam Jesus em qualquer situação, mas o cristianismo verdadeiro não é vivido.